Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar os conselheiros e conselheiras que já estão presentes aqui nessa sessão, cumprimentar as equipes da CTI, da Secretaria do Conselho, da Assessoria de Comunicação. Eu vou pedir, cumprimentar o público que nos acompanha aqui, para que a gente possa iniciar também essa sessão, e com isso declarar aberta a 827ª sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública. Me parece que não temos ata de sessão precedente para leitura e aprovação, conselheiros e conselheiros, de modo que eu passo a breves comunicações da presidência, inicialmente pedindo escusas aqui mais uma vez pela demora no início da sessão. Eu gostaria aqui de fazer alguns registros, eu acho que não poderia ser diferente. O primeiro deles é cumprimentar aqui todos e todas que participaram desse processo eleitoral, que se findou recentemente, na última quarta-feira, que foi o dia da votação aqui na Defensoria Pública. Esse processo que teve uma grande participação, é algo que nos deixa felizes de ver um grande interesse em debate da Defensoria Pública, do futuro da Defensoria Pública. A maior parte das cadeiras desse colegiado, inclusive sob disputa, também para a Defensoria Pública Geral, uma grande disputa que certamente possibilitou um debate bastante rico para a nossa instituição. Cumprimentar então, todas as pessoas que dedicaram seu tempo, sua energia a fazer esse debate da Defensoria Pública, tão rico, como já mencionei, e, claro, também fazer uma saudação às pessoas que foram eleitas para ocupar as cadeiras aqui do Conselho Superior na próxima gestão. Vejo que algumas dessas pessoas aqui abrilhantam o nosso espaço nessa sessão de hoje. Salvo engano, acho que eu vi o colega Luiz Eduardo, vi a defensora Fernanda Capitânio, e também colegas que já acompanham o colegiado, que foram reeleitos aqui mais uma vez, conselheiro Alan, conselheiro Rafael Camarão, para continuar nesse debate institucional tão importante. Certamente foi um momento rico também para cada um que passou nas unidades e que pôde fazer esse debate, também nas outras posições, e que vai trazer uma bagagem até o final desse mandato também no Conselho Superior aqui para discussões bastante oportunas. Registrar aqui, como já demos publicidade pelos canais institucionais, também a Defensoria Pública Geral, e tive a oportunidade de acompanhar nosso defensor geral de imediato, né, mantendo esse compromisso com a relevância das eleições. Tivemos a oportunidade de imediato já entregar a lista tríplice dos indicados aqui pela instituição, pela carreira ao cargo de defensor público geral. Essa lista foi de imediato entregue ao seu secretário de Justiça e Cidadania, Dr. Fábio Prieto, e ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, essa entrega ocorreu ainda na quarta-feira. Para quem nos acompanha, muitas vezes não conhece esses detalhes legais, essa lista é entregue ao governador, que tem um prazo de 15 dias, então, para nomeação da próxima defensora ou do próximo defensor público geral do Estado. Então, tem esse prazo de 15 dias, não havendo essa nomeação, fica já indicado o mais votado. Então, eu tenho certeza que é algo que vai avançar nos próximos dias. Também o Executivo, mantendo esse compromisso de diálogo, tem feito o diálogo com as pessoas que compõem a lista tríplice, os indicados a defensor público geral e a defensora geral, e é um momento oportuno para a instituição, que a comunicação institucional vai fazer oportunamente também essa transmissão de todos os detalhes aqui dos avanços que tivemos. E, naturalmente, na sequência, já organizarmos uma transição para a próxima gestão da Defensoria Pública Geral, é um momento super oportuno de troca de informações, de organização da instituição para o próximo biênio. Então, é um momento muito rico, mais uma vez, deixar esse cumprimento e aproveitar para saudar aqui, nessa oportunidade também, conselheiro Rafael Português, conselheiro Leonardo de Paula, mais uma vez aqui aproveitando o momento de saudação. Ao lado disso, fazer breves informes aqui de temas que foram divulgados nos informes da gestão. A gente teve a nomeação nessa semana de 44 defensoras e defensores aprovados no 9º concurso. Como já é de conhecimento público, esse concurso foi recentemente homologado aqui pelo Conselho Superior da Defensoria. Então, menos de 2 semanas após essa homologação, foi feita a nomeação de 44
colegas, então, muitos deles aqui conosco, abrilhantando também essa sessão. Agradecemos mais uma vez a presença de vocês, a disponibilidade nessa semana para que pudéssemos, com a presença do Defensor-Geral, virtualmente fazer a transmissão dessa notícia e prestar também com o suporte do Departamento de Recursos Humanos essas informações adicionais para auxiliar nesse processo de posse, uma posse esperada para breve, né, para o início do mês de maio, ainda antes do final dessa gestão da Defensoria Geral e do Conselho Superior. Então, mais uma vez, a gente também renova a disponibilidade dos órgãos da Defensoria Geral para prestar todas as orientações, tirar as dúvidas e cumprimenta defensoras e defensores que em breve se juntarão a nós com a assinatura do termo de posse. Destacar que nessa semana nós recebemos a visita da relatora da ONU sobre defesa de defensores de direitos humanos. Essa visita foi realizada aqui na sede da Defensoria Pública. Acho que eu esqueci de cumprimentar a Suhaili, que também foi eleita e que estava conosco nessa reunião, então aproveito para fazê-lo. A reunião foi realizada, então, no dia 15, na última segunda-feira. A relatora Mary Laylor visitou aqui a sede, visitou esse espaço da Defensoria Pública junto com a equipe e tivemos oportunidade de divulgar junto com a coordenação do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos e aqui coordenadores do NUDIR também, tivemos essa oportunidade de divulgar, não é, Vanessa, Danilo, as ações da Defensoria Pública em prol de defensoras e defensores de direitos humanos, as preocupações dos núcleos especializados acerca do tema, que também foi objeto de um documento enviado pelo Núcleo de Direitos Humanos à ONU e que certamente esse documento vai ser complementado. Breves informes sobre a agenda da Defensoria Pública Geral. O nosso defensor-geral compareceu num evento na última quarta-feira, dia 17, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, para a entrega de salas cirúrgicas e o anúncio da abertura de leitos em hospitais estaduais da capital. Esse anúncio foi feito pelo senhor governador do estado. Entre outras autoridades, compareceram o secretário de Saúde, doutor Eleusis Paiva, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, e a diretora da Faculdade de Medicina da USP, doutora Heloísa Bonfá. Também registrar aqui nessa semana a visita à Defensoria Geral, no último dia 12, para ser mais correto, de uma comitiva do Conselho Nacional de Justiça, liderada pelo conselheiro Alexandre Bastos Cunha. Esse grupo tem visitado instituições do Poder Judiciário Paulista para conhecer práticas de justiça restaurativa. Além do diálogo que foi realizado sobre essas iniciativas e agendas relativas a esse tema, foi debatido o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Acompanharam essa agenda as juízas Kátia Roncada, do TRF3, e Jurema Gomes, do TJ do Paraná, que então trouxeram prestígio aqui à agenda da Defensoria Pública Geral. Também compareceu o juiz Egberto Penido, do Tribunal de Justiça, e a defensora assistente da primeira subdefensoria, querida amiga, colega Renata Moura. Conselheiros e conselheiras, buscando abreviar, então, as comunicações da presidência, eu vejo que não há comunicações da secretaria para essa sessão, estamos aqui com o quórum completo, mas temos uma sessão bastante prestigiada no nosso momento aberto. Com isso, conselheiros e conselheiras, hoje a presidência vai caber buscar observar o tempo, né? A gente tem um tempo regimental de 5 minutos para essas falas, para que possamos prestigiar todas as pessoas que comparecem a essa sessão. Vamos iniciar pelas participações presenciais e, na sequência, nós temos 4 participações virtuais e passaremos a elas. Então, o primeiro dos participantes de hoje, o usuário da Defensoria, senhor Afonso Maximo Cruquen Martim, desculpa a pronúncia do seu nome, os erros de pronúncia. Eu saúdo pela presença e já passo a palavra. Obrigado, bom dia a todas as pessoas. Eu queria fazer um pedido especial. Eu tenho tido uma dificuldade bastante grande estrutural para ser atendido pela Defensoria Pública já há vários anos. Então, pelo artigo 5º, especialmente o inciso 6º da própria lei que organiza a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, clamar por visibilidade dessa paternidade bissexual que está tentando exercer a esperada e saudável paternidade na vida da minha família. Quando a gente chega na Defensoria Pública, qualquer pessoa chega com uma situação de muita vulnerabilidade. Então, o primeiro atendimento e o acolhimento é muito importante para a gente já se sentir protegido pelo órgão que defende o cidadão.
Eu estou vivendo há 14 anos, mais especificamente há 6 anos, uma mãe que escreve e cumpre a ameaça de afastamento do convívio familiar por conta da orientação sexual. O Ministério Público Federal compreende o convívio familiar de pé de igualdade com o direito à vida e, mesmo assim, eu vivenciei, tive que gravar um juiz que, em audiência, me comparou a um animal e disse que a paternidade era mero acessório. O Ministério Público presente foi silente. O Conselho Tutelar, que recebeu denúncia de maus cuidados, fez um relatório de que estava tudo bem, sem ver a criança. 2 meses depois, ela perdeu o ano. A Polícia Civil, que foi convocada também, principalmente pelo artigo 1634, inciso 5º do Poder Familiar, que fala sobre mudança de município, também arquivou o inquérito porque a criança frequentava a escola, ou seja, a resposta não é nem compatível com a denúncia que foi formalizada. O Ministério Público foi provocado 2 vezes por impedimento de formação escolar, ou seja, que é uma coisa que eu tenho que fazer, senão eu respondo por abandono afetivo, e mesmo assim, numa das vezes, o Ministério Público entendeu que não iria agir porque não era direito indisponível. E aí eu pergunto, posso abrir mão das responsabilidades que são inerentes à paternidade? Não me parece que é esse o entendimento que está pacificado. A própria Secretaria de Educação, 4 escolas diferentes respondem da mesma forma, a pedido informal da mãe, não vamos passar informação, nunca houve qualquer registro de restrição jurídica, e esse é um comportamento que às vezes eu tenho encontrado não só na estrutura do judiciário, mas também dentro da defensoria, como é a mãe, a maternidade tem primazia, muitas frases como essas eu tenho escutado dentro da defensoria, num país que 6 milhões de crianças não têm o nome dos pais na certidão de nascimento. Então, é uma incongruência muito forte, muito grande. O caso envolve um acordo internacional já homologado pela STJ e ainda fica se delongando em várias instâncias, em várias comarcas, né, como a gente fica correndo atrás disso. Então, esse jogo do comigo não morreu, né, da batata quente, o meu pedido é de uma coordenação centralizada da defensoria, que tem esse papel de não só orientar juridicamente, mas também extrajudicialmente, para me atender, não só a mim, mas a minha família nessas questões. São muitas violências, com falhas, inclusive, também de advogados, claro, mas repetir, principalmente da linha B, sobre fala de direitos humanos no sistema aqui da Defensoria Pública, que permite atuação, inclusive, no sistema global, quando há essas violações por parte do Estado. Infelizmente, eu tenho tido que virar especialista em direito para convencer o Estado e a Defensoria de que eu mereço o atendimento que é fundamental ao cidadão. Vocês me perdoem se eu ficar emocionado. A cidade de São Paulo é onde eu tenho fixado residência desde sempre, é onde o acordo homologado estabeleceu que a residência também é da minha filha. Então, eu quero pedir não só a coordenação centralizada da Defensoria, mas também, se possível, e for esse o entendimento, que venha esse atendimento para a cidade de São Paulo, onde tem vara especializada, tem a rede de apoio de assistência social, psicólogos, direitos humanos, inclusive interlocuções entre Justiça Federal, Ministério Público Federal e a Justiça Estadual. E não tem o menor cabimento ficar se prendendo a regras quando a própria ministra Nancy Andrighi disse que a função social do melhor interesse da criança é o que atende, e não a prisão, né, com burocracias de regras de onde deve ser feito isso. Nesses 14 anos, a minha filha mudou mais de 10 vezes de endereço para mais de 7 cidades, e com 14 anos ela já passou por mais de 10 escolas. Então, eu fico correndo atrás de um fugitivo e isso não atende o melhor interesse. Para finalizar só, eu preciso registrar um elogio, porque nem só reclamação existe, mas eu queria registrar nominalmente a Fernanda Ferreira, estagiária aqui da Boa Vista, a Ana Mello, estagiária lá da Lapa, que exemplificaram esse atendimento de acolhimento, de compreender e receber. A Patrícia, da triagem aqui da Boa Vista, com um atendimento, independente de suprir as nossas expectativas pessoais ou não, mas um atendimento objetivo, claro, pedagógico e interessado, e especialmente o Renato da Ouvidoria da Defensoria, que teve um atendimento técnico de excelência, assim, inesquecível. Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Obrigado, senhor Afonso. Primeiro, me solidarizar aqui pelas
pelas informações que trouxe, a sensibilidade do caso que trouxe aqui esse colegiado. Destacar que, sem sombra de dúvidas, é o objetivo da Defensoria Pública prestar um atendimento multidisciplinar, humanizado, acolhedor. Conquanto tenhamos mais de 2 milhões de atendimentos, o objetivo é que cada um deles seja único e muito atento às necessidades da população que comparecem aqui à nossa instituição. Agradecer também os registros que fez, positivos, desse acolhimento, desse atendimento, mas sem sombra de dúvidas aqui com o apoio da Secretaria, das subdefensorias, é buscar compreender um pouco melhor o caso. A gente tem o seu telefone para contato também, para que possamos, a partir da sua oitiva, vi que o senhor já mencionou também a ouvidoria, né, a ouvidoria geral aqui representada, que faz um trabalho importantíssimo de apontar esses aprimoramentos também da atuação da Defensoria, de ouvir a população, e juntamente com esses órgãos, então, para que a gente possa compreender as dificuldades e, a partir delas, prestar os esclarecimentos e ajustes necessários. Então, agradeço aqui as palavras que traz esse colegiado, o seu tempo também, e os elogios também que foram feitos pelo senhor, certamente vão deixar lisonjeados os profissionais que foram indicados na sua fala. Tá bom? Muito obrigado. Na sequência, nós temos aqui o presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua do Estado de São Paulo, o senhor Robson César Correia de Mendonça. Já tive a oportunidade, quando estava no atendimento Pop Rua, de encontrá-lo muitas vezes. É uma alegria recebê-lo aqui no colegiado. Já lhe passo a palavra. Bom dia a todos e todas e todos. Estou aqui na questão simples de pedir a esse colegiado que seja ampliado a questão da Defensoria de atendimento à população em situação de rua. Digo isso porque o aumento da população em situação de rua na cidade de São Paulo salta aos olhos de todo mundo. E, junto a esse crescimento, a falta de respeito do poder público, a falta de sensibilidade do poder público para com essa população. Onde agora estamos entrando numa fase onde a temperatura é muito variada, uma hora está fria, outra hora está quente. Eles são retirados dos barracos, são retirados dos pertences, embora se tenha normativas que impedem, mas dessa maneira são assim feitos. E ao procurar diversas autoridades, lhe é negado o direito até de fazer um boletim de ocorrência. E quando busca a defensoria, o atendimento está superlotado, ficando difícil para que todos sejam atendidos. Muitos chegando até a não acreditar no atendimento da defensoria pela urgência do seu caso e não ter quem o escute. Então, se faz necessário se ampliar esse núcleo de defesa e direito da população em situação de rua, para que, ao chegar no setor da defensoria, possa ter o atendimento necessário para a demanda que assim ele traz com extrema urgência, como a gente tem acompanhado alguns casos. Hoje em dia, está em pauta em território nacional a questão Pop Rua. Apesar do Supremo Tribunal ter decretado algumas coisas, são desrespeitados pelo Estado e pelo município. Então, se faz necessário que essa defensoria tome alguma atitude para proteger os menos favorecidos, que vêm morrendo sem ter o direito a uma defesa pelos seus direitos. Onde a Guarda Civil Metropolitana, que agora é denominado polícia, embora não veja nenhuma viatura escrito que são polícia, com arma longa, dando coronhada, cacetada, prendendo arbitrariamente essa população. E até a polícia militar acompanhando em questão de zeladoria. Principalmente o IOP, que é uma especialidade da guarda, saindo fazer apreensões da população de rua, até forjando casos a essa população. Então, por isso, vim aqui, onde várias vezes já vim, agora estava ausente,
pela demanda que fez necessária a gente atender essa população. Hoje são vários equipamentos que a gente tem para atender essa população, me tornando pouco tempo para estar vindo até aqui para fazer essa defesa. Mas ao saber do número de população em situação de rua que tem buscado a defensoria aqui na Boa Vista, e poucos defensores têm encontrado para fazer assim a sua defesa, me vi na obrigação de vir aqui ao Grande Conselho solicitar um ampliamento para o atendimento dessa população, que está cada vez mais sendo exterminada na cidade de São Paulo, pelo senhor governador, pelo senhor prefeito, que não dá condições dignas a essa população. A carência de imóveis para abrigar essa população é muito grande, embora tenha muitos imóveis aí sendo deteriorados, do município do Estado da União. Mas o nosso objetivo aqui é pedir um ampliamento na questão do atendimento da população de rua. Era isso que eu queria dizer e agradeço a atenção de todos. Bom trabalho e boa reunião a todos. Agradeço sua presença aqui, Robson, a pauta que traz esse colegiado. Hoje, de fato, voltamos à pauta aqui com o debate da expansão institucional. Eu vejo aqui também coordenações de núcleos especializados inscritas na sequência. Aproveito a sua presença também, Camila, para deixar um abraço para o Anderson Miranda, que também é um contribuinte histórico dessa pauta na Defensoria e defensor do fortalecimento da atuação institucional na defesa da população em situação de rua e também conselheiro consultivo da Ouvidoria, além agora de ocupar um importante posto no Executivo Federal. Então eu vou trazer mais contribuições sobre esse tema, senhor Robson, no decorrer da sessão, mas agradeço aqui a defesa do fortalecimento da atuação da Defensoria em prol da população em situação de rua. Na sequência, já cumprimento mais uma vez conosco o José Benedito França Pereira. Senhor José França, tem a palavra. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Eu cumprimento na pessoa do Dr. Rafael, presidente dessa sessão. Primeiro, eu gostaria de parabenizar os três mais eleitos para a DPG. Gostaria de destacar aqui ao nobre Rafael Português, que sempre foi muito presente aqui, receptivo na minha pessoa aqui. Não sou ele como os demais, mas eu gostaria de fazer esse destaque a Vossa Excelência aqui. E queria dizer a Vossa Excelência que a sua voz neste conselho tem causado efeitos não só às pessoas que estão presentes, mas pessoas que estão distantes. Isso prova no número de votos que Vossa Excelência recebeu nessa candidatura. Em segundo ponto, eu gostaria de agradecer aqui a presença do Dr. Elton, e eu gostaria de dialogar aqui com o Dr. Leonardo Camarão, Rafael Camarão. Gostaria que Vossa Excelência transmitisse os meus agradecimentos ao Dr. Elton, da apresentação que ele fez na última sessão, uma apresentação clara, objetiva e metódica, né? Deixou muito claro os pontos bem objetivos e impessoal da pessoa dele. Eu acho que esclareceu, não só a mim, eu não tenho nenhuma prática, né? Nenhum conhecimento na questão da expansão da defensoria, mas quando ele cita critérios, aquilo me sensibilizou, né, de que os critérios é o caminho do qual a defensoria tem que percorrer. Eu acredito que todas as manifestações que foram postas aqui na sexta-feira são contributivas. E eu acredito que a gente vai fazer essa expansão, todos nós, num consenso geral. Acho que aqui ninguém é contra, né, a expansão da defensoria, mas eu acredito que todos nós estamos juntos para a expansão da defensoria. O segundo ponto, queria que Vossa Excelência transmitisse o meu agradecimento ao Dr. Elton. Terceiro ponto é sobre a questão da audiência pública da ouvidoria, né? Chegou para mim, através da sociedade civil, essa audiência pública, que vai ser online. Eu gostaria de deixar uma coisa aqui clara aqui para todos os senhores que estão presentes aqui nessa sessão. Quando se trata de audiência pública online, o que é online, ele exclui não só a população de rua, mas qualquer pessoa que não tem um notebook, uma banda larga,
uma internet de qualidade. Então, precisa de uma estrutura para participar, né, de uma audiência pública. Eu esperava que essa audiência ela fosse presencial, porque eu queria participar dessa audiência. Então, eu gostaria de dizer aqui que eu estou excluído dessa audiência pública, né, da ouvidoria, né, infelizmente, não sei os motivos. Se eu tiver errado aqui, eu gostaria de ser corrigido, porque quando se trata de audiências públicas, está dizendo público, é para todos. Então, se todos não podem participar, então ela não é uma audiência pública. Eu gostaria de deixar assim, mas que esse conselho, todos que participam desse conselho, tivesse um pouco, olhasse para baixo, para aquele que está lá embaixo. Qual é a condição que ele tem de participar de uma audiência pública? É só essa mensagem que eu queria deixar aqui. Gostaria de agradecer e uma excelente sessão que hoje está bem prestigiada essa sessão aqui. Obrigado, doutor Rafael. Uma boa sessão. Agradecer, França, pela sua participação, agradecer também pelos cumprimentos ao conselheiro Rafael Português. Tenho certeza que, em relação ao ponto que trouxe, eu posso trazer o testemunho do papel da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública nesse olhar para a população mais vulnerável, né? Essa defesa do modelo presencial, desse atendimento, das visitas, das atividades. Até no último ciclo de conferências, acho que o Robson esteve conosco no ciclo de conferências virtual, foi uma demanda construída em conjunto, que todas as unidades da Defensoria tivessem essa possibilidade de oferecer um atendimento presencial, um computador ali para as pessoas participarem do ciclo de conferência. Eu não sei do evento em específico, eu acho que vou me apropriar, certamente a Camila também vai secundar a fala, mas posso fazer esse testemunho aqui que vivenciei enormemente na Subdefensoria e também do colegiado, né? Esse colegiado sempre muito atento às atividades presenciais, ao lado, claro, de todo o potencial que tem as atividades digitais, mas conciliando ambos os espaços com essa perspectiva de que possamos chegar mais próximo a várias pessoas que hoje não conseguem vir presencialmente, mas sem descuidar daquelas que não têm essa possibilidade de aderir no virtual. Mas, lógico, vou me informar aqui para trazer maiores informações junto aqui dos pares no decorrer da sessão. Na sequência, queria cumprimentá-la, Caroline, candidata aprovada, do já homologado 9º concurso público para ingresso na carreira de defensora, de defensor público do Estado de São Paulo, Caroline de Ataíde Pessoa. Para eu não errar mais um sobrenome, eu pulei um dos seus sobrenomes, depois eu vou aprender. É uma alegria recebê-la aqui. Eu queria fazer uma saudação especial, mais uma vez, na sua pessoa, a todos os candidatos e candidatas, né, que têm comparecido, prestigiado esse Conselho Superior, prestigiado os diálogos também com a Defensoria Geral, prestigiaram o diálogo eleitoral dentro da instituição. Então, de fato, uma alegria saber que a Defensoria Pública vai ter mais profissionais. Nós somos, em número, a Defensoria do país que tem o maior número de defensoras e defensores, conquanto na proporção, né, de profissionais por habitante, nós estejamos aí com a carreira das 3 piores proporções no país. Então, esse reforço não é só esperado, ele é necessário para a instituição, para a população do Estado. Então, fico muito feliz com a sua presença e já lhe passo a palavra. Obrigada. Muito bom dia às ilustríssimas e ilustríssimos conselheiras e conselheiros e a todas e todos os presentes. Meu nome é Caroline Austregésilo de Ataíde Pessoa e sou candidata aprovada do 9º concurso para ingresso no cargo de defensor e defensor público do Estado de São Paulo. Gostaria de destacar, primeiramente, a felicidade e a honra de ter feito parte de um concurso historicamente marcado pela pluralidade e afirmação da igualdade como não discriminação. O dia de hoje é, sem dúvidas, um dia de muita comemoração, pois ontem 44 candidatos foram nomeados e se tornarão oficialmente membros integrantes da carreira. Como candidata nomeada, e acredito que assim como os demais colegas também nomeados, transbordo de alegria, emoção, entusiasmo e, acima de tudo, vontade de fazer a diferença na vida de quem precisa. A importância dessa nomeação vai para muito além da realização de um sonho de se tornar defensor ou defensora pública. É preciso que tenhamos em mente que, com o reforço do quadro de membros, há um fortalecimento da instituição e toda a população usuária dos serviços da Defensoria Pública será contemplada e melhor atendida em suas demandas.
Enquanto expressão e instrumento do regime democrático, a Defensoria Pública tem a missão constitucional de prestar orientação jurídica, promover os direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados, devendo necessitados ser lido de maneira ampla, não tão somente em relação aos hipossuficientes financeiros, mas também a todos que padecem de alguma forma de vulnerabilização. Atualmente, há 900 cargos de defensor e defensora públicas criados em lei, sendo que destes encontram-se ativos 788 cargos, de um total de 790 cargos que já foram providos. O que se observa, contudo, é que, em que pese os esforços empreendidos por todos os membros da carreira, são infindáveis as demandas da população paulista, que não consegue, em razão de um déficit de defensores públicos, especialmente se comparado a outras carreiras, ter suas pretensões satisfeitas. A toda evidência, a referida nomeação surge no sentido de aplacar esse déficit de defensores e defensoras. Todavia, é preciso que não percamos de vista que ainda há 45 candidatos aprovados no 9º concurso que aguardam ansiosamente pela oportunidade de integrar essa verdadeira força-tarefa de defensores e defensoras que lutam diariamente para tutelar os direitos da população hipossuficiente do Estado. Por fim, é responsabilidade da Defensoria Pública do Estado de São Paulo efetivar o seu compromisso com os ditames da Emenda Constitucional 80 de 2014, buscando-se, assim, a ampliação do alcance institucional, de modo a consolidar o seu papel fundamental na universalização do acesso à justiça. O plano de expansão se apresenta, então, como uma efetiva resposta à necessidade de capilarização e interiorização da Defensoria Pública, de se atingir um número maior de pessoas hipossuficientes e em situação de vulnerabilidade que necessitam de assistência jurídica pública e gratuita. Além disso, também representa um aprimoramento do serviço prestado em unidades da Defensoria Pública já existentes, tanto na área civil quanto na criminal, consubstanciando, pois, verdadeiro reforço para as unidades. Não obstante a complexidade do plano de expansão, que deve ponderar critérios como prioridades a regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional, é importante rememorar que o prazo estipulado pela Emenda Constitucional 80 para que a Defensoria alcance todas as unidades jurisdicionais do Estado se esgotou em 2022, mas ainda hoje, apenas a unidade da Defensoria Pública em 13,7% das comarcas paulistas. O que se verifica, então, é que subsiste grande contingente de pessoas hipossuficientes residindo em cidades não atendidas pela instituição. Patente, pois, a urgência de se dar prosseguimento e conclusão ao referido plano de expansão. Agradeço imensamente pelos cumprimentos e pela oportunidade de fala. Muito obrigado, Caroline. Traz aqui um tema super importante que volta à pauta desse colegiado. De fato, né, nós temos, como mencionamos na sessão passada, a existência de uma defensoria pública, ao menos por comarca, é um compromisso, uma política pública estabelecida na Constituição, a partir de uma emenda constitucional, e esse compromisso não foi cumprido até 2022. Claro, é o objetivo a gente poder avançar o máximo possível, é isso que a gente discute aqui no processo de expansão e que vai via pauta, então também vou deixar para trazer comentários na sequência durante o debate do processo. Com isso eu quero cumprimentar aqui o representante do Conselho Estadual da População LGBT, Anderson da Cunha Pirota. É uma alegria recebê-lo aqui na Defensoria Pública. Já faço essa saudação e lhe passo a palavra. Muitíssimo obrigado. Bom dia a todos, a todas e todos. Meu nome é Anderson Pirota, eu falo em nome do Conselho Estadual dos Direitos da População de Lésbica, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais do Estado de São Paulo. Eu sou conselheiro eleito pela sociedade civil do Estado de São Paulo pelo segmento de bissexuais. Nesse sentido, para mim é uma honra estar nessa manhã dialogando com pessoas tão brilhantes, operadores do direito e que muito nos abrilhanta, e principalmente uma grande honra para o Estado de São Paulo. Mas, infelizmente, quando nós nos deparamos com a violência para essa população, nos envergonha. Nosso Estado nos envergonha, dentro do país e principalmente ao mundo todo.
O Brasil é o país que mais assassina transexuais e travestis no mundo. E o Brasil é o país mais LGBTI-fóbico de toda a América. Nesse sentido, nós também eu trago uma fala da violência que ocorre no interior contra essa população e da violência que ocorre na periferia da cidade de São Paulo. Muitas vezes, ela é fruto de um discurso de ódio. E é nesse sentido que a ANTRA, que é a Associação Nacional dos Travestis e Transsexuais, solta um dossiê que 145 pessoas transexuais foram assassinadas em 2023. Nós, conselheiros do Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT, somos a favor do desmembramento do NUDIR em dois. Um, em defesa da diversidade sexual e de gênero, e um em defesa da população negra e dos povos de comunidade tradicionais. Eu quero aproveitar ainda a minha fala para convidar cada conselheiro, cada conselheira a conhecer o Conselho Estadual LGBT do Estado de São Paulo. Nós estamos abertos a dialogar e, principalmente, a ajudar a diminuir essa vergonha no Estado de São Paulo e essa vergonha no Brasil. A todas e a todos, um bom fim de semana e o meu muito obrigado. Muito obrigado. Anderson traz aqui informações super importantes que vão qualificar o debate de hoje acerca da expansão institucional. Nessa semana, infelizmente, tivemos mais um episódio aqui na cidade de São Paulo de uma pessoa trans que foi assassinada à luz do dia. E esses dados são realmente bastante chocantes. Nos orgulha saber que a Defensoria tem adotado ações concretas, tanto voltadas à empregabilidade das pessoas trans, como na sua atividade fim, voltadas à defesa de direitos da população, e com isso a instituição também, né, tem esse olhar muito específico da produção de conhecimento do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade, da Igualdade Racial. Aqui na pauta, né, o senhor trouxe um tema afeto a esse debate, que é a discussão acerca da cisão do núcleo atual em dois núcleos como forma de fortalecer essa atuação, qualificar essa atuação da instituição. O tema vai voltar à pauta aqui, vai estar hoje em debate, então também deixo o convite para todos e todas que possam acompanhar esse debate. Na sequência, acabei de citar o núcleo, temos a alegria de receber aqui hoje ambos coordenadores. A coordenadora do núcleo, Vanessa Alves Vieira, está inscrita, já passo a palavra no momento aberto, mas não sem antes registrar, Vanessa, a qualidade do trabalho que o núcleo tem feito, né, aqui eu acho que ilustrado também pelas presenças, por esse reconhecimento, e saudando-lhe, passo a palavra. Muito obrigada. Gostaria inicialmente de cumprimentar aqui a todos os conselheiros e conselheiras, a ouvidoria, a APADEP, aproveitar também aqui a minha fala para cumprimentar as pessoas eleitas neste processo eleitoral e também as que participaram, a sociedade civil aqui presente, os meus colegas integrantes do NUDIR, que aqui estão também me acompanhando. Uma pessoa tem que falar, mas eles estão aqui junto comigo. E, mais uma vez, nós viemos a esta reunião do Conselho Superior destacar a urgência e a importância de que haja desmembramento do núcleo. Esta já não é uma discussão atual, é uma discussão já antiga, que se iniciou na última expansão. No entanto, na última expansão é preciso destacar que o NUDIR, infelizmente, não foi contemplado com esse desmembramento ou sequer com reforço. Naquela oportunidade, outros núcleos tiveram um reforço, mas não foi possível, né? E nós compreendemos aí as razões, as motivações de naquele momento não ter sido possível, mas isso ainda reforça ainda mais a urgência e a importância de que haja o desmembramento do núcleo nesta expansão. É preciso destacar que trazer novamente, na verdade, essa informação, que
O desmembramento do NUDIR, ele está previsto no plano estadual de atuação, foi incorporado a partir das conferências da Defensoria Pública, que é um momento extremamente qualificado de captação dessas reivindicações dos movimentos sociais, da sociedade civil. Então, mais do que apenas uma proposta aprovada, isso já está incorporado nesse plano de atuação da Defensoria Pública e precisa ser efetivado. Na consulta pública que foi realizada em relação à expansão, e teve uma específica também sobre os núcleos, houve uma ampla participação com manifestações favoráveis, inclusive do corpo funcional da própria Defensoria Pública, de defensores, defensoras, de servidores, servidoras, do coletivo antirracista, de servidores e servidoras da Defensoria Pública. O próprio Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria Pública, que muito tem nos apoiado nesse pleito, e a quem agradeço aqui na pessoa da ouvidora, desde dezembro de 2021, apresentou uma nota pública apoiando a cisão do núcleo e destacando a importância de que haja esse desmembramento para o aprimoramento da atuação da Defensoria Pública na proteção da população LGBTQIA+, da população negra, dos povos e comunidades tradicionais. Hoje, nós nos dividimos entre 2 defensores na coordenação do núcleo, e essas demandas referentes à população LGBTQIA+, e à população negra, e aos povos e comunidades tradicionais, têm cada vez mais se ampliado, se intensificado, acompanhando, inclusive, o fortalecimento desses movimentos no âmbito social, especialmente aí a partir do movimento Vidas Negras Importam, a partir da histórica coordenação da Isadora Brandão com Vinícius, que aqui presente também. Houve ainda uma procura cada vez maior do núcleo, do NUDIR, sobre essas questões, e também as demandas da população LGBT têm cada vez mais sido ampliadas, inclusive a partir dessa perspectiva e desse contexto social trazido aqui pelo Anderson, de violência, de discriminação, enfim, que já é amplamente conhecido aqui pelos conselheiros e conselheiras. É preciso destacar a importância de que não haja apenas um reforço à criação de uma coordenação temática no âmbito do núcleo, porque a reivindicação social é de que, de fato, haja esse desmembramento com uma qualificação aí desse núcleo, com uma especialização desses núcleos, com o acompanhamento da estruturação por um centro de atendimento multidisciplinar, oficiais, enfim, com uma estrutura adequada para, de fato, fazer frente a essas demandas. É preciso destacar também a urgência de que isso seja decidido, tendo em vista que em agosto há a renovação dos mandatos, já seria uma oportunidade de que haja, então, já a implementação, de fato, desse desmembramento. Bom, enfim, a cisão do NUDIR, ela é essencial para fortalecer a capacidade da Defensoria Pública de lidar com essas questões de raça, cor, etnia, orientação sexual e identidade de gênero, e esperamos que, de fato, possamos avançar nesse sentido e garantir um atendimento mais especializado e mais eficaz para esses grupos, para essas populações. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Agradeço novamente sua presença. Eu vou deixar para fazer considerações ao final, são muitas manifestações sobre o mesmo tema. Eu agradeço também a todos e todas que têm participado pela observância do tempo. A gente, claro, queria ouvir mais, mas quer prestigiar todas as inscrições, e com isso a gente já recebe aqui a Defensora Pública coordenadora do Núcleo Especializado Cidadania e Direitos Humanos, todos os núcleos fazendo um brilhante trabalho, e certamente esse conselho fica muito honrado com essas presenças, inclusive com a sua, que já foi citada aqui pela reunião que tivemos nesse espaço essa semana com uma relatora da ONU. Então, Fernanda, bom dia, com a palavra. Bom dia a todas e todos. Também gostaria de cumprimentar todos os candidatos e candidatas que participaram do processo eleitoral da Defensoria e os que foram eleitos, e desde já desejar uma ótima futura gestão. Venho então aqui em nome do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos falar sobre a proposta que vai estar hoje em debate da ampliação do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos com a criação de 3 novas coordenadorias especializadas e o nosso compromisso de especializar um dos cargos hoje existentes de coordenação para atendimento da população em situação de rua, como eu vou melhor
descrever aqui nesse curto tempo. Bom, o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos é o núcleo residual que atua com temas bastante complexos e transversais. Apenas a título de exemplo, o núcleo atua com os temas da população em situação de rua, violência institucional e tortura, manifestação e liberdade de expressão, saúde pública, política de drogas, direito socioambiental e desaparecimento de pessoas. O núcleo conta hoje com 3 coordenadoras e essa estrutura está assim desde 2014, quando haviam 2 coordenadores e houve a ampliação para uma 3ª coordenação. Sempre teve nesse tempo a necessidade de um reforço e a leitura de que o núcleo, da forma que ele está estruturado hoje, por ser residual e pelas temáticas que atua, ele atua muito numa lógica de responder às emergências do momento. Então, a gente, por exemplo, quando aconteceu o desastre de São Sebastião, nós fomos 14 vezes para o litoral para realizar os atendimentos ali emergenciais das vítimas, depois a atuação ficou a cargo do núcleo de habitação, mas em todos os momentos, quando acontece alguma coisa na Cracolândia, seja agora na Operação Escudo, verão, o núcleo precisa parar todas as suas pautas estruturais para responder à emergência e à demanda do momento. Então, a partir dessa leitura da necessidade de um trabalho mais contínuo dentro de cada temática que foi feita, né, em conjunto com a administração superior, essa proposta de especialização das coordenações temáticas, para que a gente não responda só às emergências dos momentos, mas consiga ter um trabalho de fôlego e mais longo prazo nessas demandas estruturais. Quero lembrar aqui que quando houve o reforço, né, do 3º cargo do Núcleo de Direitos Humanos, na época que foi ocupado pelo defensor Rafael Galati, era para ele se atentar aos casos de violência policial. E aí já vou entrar especificamente no tema que vai ser objeto da minha fala, que é a importância de se criar a coordenadoria do Rede Apoia, que é a política institucional de atendimento às vítimas de violência. Esse tema está presente no núcleo desde 2007, mas a partir de 2011, quando a ouvidoria da polícia começa a enviar os boletins de ocorrência de morte por intervenção para o Núcleo de Direitos Humanos, há um incremento muito grande da atuação nos casos individuais. Então, a partir desse momento, chegam cerca de 60, 70, até 2015, 75 casos individuais de violência policial na estrutura do núcleo. Por óbvio, isso se mostrou impossível, né, porque a atuação no tema da violência policial exige tanto acompanhamento do inquérito policial, na corregedoria, a adoção de demandas reparatórias que vão muito além das demandas de indenização, né? A gente trabalha hoje nos parâmetros internacionais de medidas de satisfação integral, não repetição, reparação, que inclui atendimento psicológico e socioassistencial. Então, toda essa compreensão tornou inviável que na estrutura do núcleo que tem hoje atue em casos individuais de violência. Por conta disso, em 2016, o Rafael Lessa, que estava então na coordenação do núcleo, elaborou o PAV, que é a Política de Atendimento a Vítimas de Violência Estatal, e encaminhou a então Defensoria Pública Geral. Em 2019, a Defensoria Pública Geral decidiu que os casos individuais de violência policial fossem atendidos no âmbito do CRAV, então ligado à Secretaria da Justiça. A nossa leitura desde então, e aí eu estou no núcleo desde 2020 e fiz diversas reuniões com a equipe do CRAV, capacitação, é que uma atuação voltada à violência de Estado não pode ser gestada e organizada dentro de uma Secretaria de Estado. Há um nítido conflito de interesse e uma dificuldade, não por demérito da equipe do CRAV, mas por um problema mesmo de conflito de atribuição de um equipamento da Secretaria se direcionar a ações que vão ser movidas contra o Estado. Ai, 1 minuto, meu Deus, bom. E aí, em 2021, a gente realizou um evento chamado Defensoria Escuta as Mães, em que ouvimos mães do Brasil inteiro e defensorias do Brasil inteiro para pensar qual seria esse modelo de atuação para casos de violência institucional. Esse evento está disponível no YouTube, recomendo que todos que queiram se apropriar do tema assistam. E aí, junto com o Núcleo de Infância e Juventude e com o NUDIR, a gente elaborou a proposta que está hoje no Conselho de Política de Atendimento a Vítimas de Violência Letal. Como esse tema, né, infelizmente, a gente não pode esperar, também enviamos uma proposta de emenda parlamentar para então para a deputada Marina Elu, e aí começamos, a partir dessa provocação à administração, o piloto do Rede Apoia, que hoje está sendo tocado com brilhantismo pela colega Andréia Haddad. Mesmo com o piloto do Rede Apoia, o núcleo não se desincumbiu do seu atendimento às vítimas individuais de violência letal. Hoje a gente representa 22 vítimas da Operação Escudo e Verão, o que implica que semanalmente uma de nós 3 esteja na Baixada Santista realizando atendimentos, oitivas e atuando de forma ativa nessas investigações. Já houveram 2 denúncias dos casos que são acompanhados pelo núcleo, e quero dizer aqui que a gente sabe que a denúncia e o processamento dos policiais não esgota esse tema, mas é muito simbólico que
policiais sejam, sim, responsabilizados por uma grave violação de direitos humanos como essa que é a violência praticada pela polícia. Para além de tudo isso, a gente faz a incidência estratégica e coletiva no tema da violência policial. Hoje estamos pautando o debate das câmeras corporais em nível, né, nacional, contribuímos ativamente para a portaria que vai sair pela Senasp, que regulamenta o uso de câmeras corporais em todo o território nacional. Por conta de tudo isso, é essencial que haja uma especialização e um cargo de defensor, né, que a ser ocupado por um defensor ou defensora para atendimento das vítimas de violência estatal. Eu vou passar agora, para continuar falando sobre a expansão do núcleo, a colega Suhaili vai tratar dos temas da população em situação de rua e saúde, e o colega Paulo vai tratar do cargo socioambiental. Desculpa que eu estourei o tempo, muito obrigada a todos, desejo um ótimo debate. Muito obrigado, Fernanda, agradeço aqui sua fala, já anunciou, já economizou o trabalho da presidência, já cumprimentei aqui a Suhaili Fernandes Youssef, ela que é defensora pública, coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos, também participou desse pleito eleitoral, eleita para compor a próxima composição do colegiado. Suhaili, seja bem-vinda, tem a palavra. Obrigada. Excelentíssimas conselheiras e conselheiros, ouvidora-geral da Defensoria Pública, representantes da sociedade civil e demais presentes, bom dia. Em continuidade à proposta apresentada pelo Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos de especialização dos cargos, que volta justamente para pensar a maneira como, né, atuar com a temática de direitos humanos exige não só uma especialização, mas se aprofundar em determinadas temáticas para que efetivamente a Defensoria Pública do Estado de São Paulo consiga cumprir com essa missão constitucional de promover direitos humanos e atender as pessoas mais vulneráveis nessa temática. E é na população em situação de rua que se encontra o principal público que essa instituição também deve atender, pensando, né, no aumento expressivo da população em situação de rua, que segundo o Observatório de Direitos Humanos da o FMG aponta para mais de 600 pessoas nessa situação no estado de São Paulo, e a intensificação de uma série de vulnerabilidades que impõem, né, vulnerabilidades interseccionais que dificultam o acesso à justiça e às políticas públicas de Estado. Nesse sentido, o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos tem atuado tanto na realização e ampliação de atendimentos itinerantes e in loco, tanto, né, diretamente à população, mais nos equipamentos da assistência social, a incidência extrajudicial e judicial em diversas temáticas, nos 88 procedimentos administrativos nesse tema, em temas sensíveis como segurança alimentar, moradia da população em situação de rua, óbitos da população em situação de rua, além de uma incidência que se dá de um protagonismo deste núcleo em âmbito nacional, por exemplo, para levar essa temática em conjunto com a sociedade civil, mas especialmente com os movimentos da população em situação de rua. Aqui eu cito, por exemplo, a participação no Comitê Pop Rua Ajude, criado, né, a partir da Resolução 425 do Conselho Nacional de Justiça, que incentiva a especialização dessa temática, não só no Judiciário, mas também no âmbito do Ministério Público e das Defensorias Públicas, a nossa atuação junto ao CIAMP Rua, mas também a participação importante na construção das estratégicas jurídicas da ADPF 976, inclusive com citação direta na cautelar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa incidência nacional também se dá em cenário internacional, entendendo que a articulação estratégica ela deve se dar de forma coletiva em várias arenas jurídicas para disputar a importância de que essa população, muitas vezes invisíveis, né, sejam, né, visibilizadas. Essa atuação conjunta com os movimentos sociais e organizações da sociedade civil permitiu, né, relatórios sombras encaminhados ao Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e ao Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, inclusive, pela primeira vez, a população em situação de rua foi citada nas observações conclusivas em relação ao Brasil no Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Assim, a coordenação temática, ela visa, então, qualificar esse atendimento especializado, trazendo um diagnóstico da maneira como ele é feito hoje, das principais demandas que chegam pela população em situação de rua, um suporte maior às unidades para a realização dos atendimentos itinerantes, e aqui eu cito, por exemplo, o atendimento em São Vicente e em São Bernardo, realizado em parceria com a ouvidoria da Defensoria Pública, e o acompanhamento do núcleo dos mais de 1.258 atendimentos feitos durante o POP Rua Ajude,
saúde no último ano em Osasco, Ribeirão Preto, Santos, Campinas, entre outras cidades, ou mesmo atendimento que será realizado no próximo mês na Praia Grande. Nesse sentido, esse tema apareceu aqui hoje no Momento Aberto por organizações e pessoas com trajetória de rua, e ele vem também numa série de pré-conferências, né, e conferências da Defensoria Pública. E por isso esse núcleo, né, solicita que essa especialização seja avaliada por esse conselho, esse órgão deliberativo, de forma responsável. Tratando agora da questão do tema da saúde, desde 2021, o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos se manifesta favoravelmente à criação de um núcleo de saúde pública. A proposta de criação de um cargo visa tem, né, relação com o diagnóstico de que até o presente momento a Defensoria Pública do Estado de São Paulo não conseguiu organizar uma atuação nessa temática a partir do levantamento de dados, parametrização e uma atuação estratégica nos tribunais superiores. Essa atuação em saúde pública, né, e uma coordenação nessa temática tem como uma função aprimorar, por exemplo, o que o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos realizou com a construção do Manual da RAPS, os instrumentais de visitas em comunidades terapêuticas e os fluxos de atuação durante a pandemia do Covid-19. E é para aprimorar essa atuação e estar mais próximo das unidades e de quem realiza atividade fim com a construção de fluxos extrajudiciais, modelos de atuação, é que essa coordenação é uma oportunidade também de intensificar o trabalho que hoje já é feito em muitas das unidades e por muitos colegas que atuam em fazenda pública, juntamente com essa coordenação especializada. Muito obrigada. Muito obrigado, Suhaili. Eu vou trazer, como já disse, alguns comentários na sequência, e já cumprimento aqui, tive a oportunidade de participar ontem de uma reunião que o nosso querido defensor público Paulo Fernandes Esteves, de Alvarenga, estava presente. Paulo, que é defensor público, membro integrante, histórico, né, do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos, já esteve aqui trazendo ao Conselho Superior alguns elementos relacionados à proposta de expansão institucional, retoma nessa oportunidade, uma alegria recebê-lo, já passo a palavra. Bom dia a todas e todos presentes. Em primeiro lugar, eu cumprimento e parabenizo a todos e todos os colegas que concorreram para o Conselho Superior e para a Defensoria Pública Geral da instituição. Pude presenciar apresentações e debates muito interessantes e proveitosos, que espero que possamos concretizar. Especialmente aqui quero parabenizar a pessoa do conselheiro Alan, do conselheiro Rafael Camarão, também do conselheiro Leonardo pela reeleição, com certeza um reconhecimento do trabalho que os senhores têm realizado aqui na Defensoria, e em especial a expressiva votação do colega Rafael Português para a composição da lista tríplice. Meus parabéns. Bom, essa é a terceira vez que me utilizo do Momento Aberto para enfatizar a importância da Defensoria Pública atuar na temática ambiental, e dessa vez quero destacar a necessidade desta atuação para além de sua interface com temas que são prioritários em outros núcleos da Defensoria Pública, inclusive para que possa ser planejada uma atuação em conjunto com esses núcleos em tema tão complexo e multidisciplinar. Todos sabemos que a Constituição de 88 reconhece o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos. Todos que, em sua maioria, especialmente no Brasil, são as pessoas e grupos vulneráveis que são os usuários do serviço público de acesso à justiça prestado pela Defensoria Pública. Além disso, a Lei Complementar 80 e a Lei Orgânica da nossa Defensoria no Estado de São Paulo prevêem como atribuição institucional da Defensoria Pública a atuação na temática ambiental. E a realidade, em muitos casos, como os eventos extremos decorrentes das mudanças climáticas, como ocorrido em São Sebastião, estão a nos mostrar a necessidade de um cargo para planejar, sistematizar, reforçar essa atuação de maneira institucional e estratégica. Além disso, as inúmeras propostas dos movimentos sociais em relação ao tema ambiental, aprovadas em várias pré-conferências e conferências estaduais,
da Defensoria Pública de São Paulo, ao longo desses anos de existência da instituição, continuam à espera de uma providência. Cabe destacar ainda que na consulta pública do processo de expansão, desse processo de expansão que será discutido por esse nobre conselho, foram 62 manifestações favoráveis à ampliação do núcleo de direitos humanos da forma como proposta pela atual gestão. Assim, em tempos de negacionismo, parece que em tempos de negacionismo, seguimos presos a falas de quem não sofre com as injustiças ambientais e climáticas e a falsas premissas como a de contradição entre a moradia e a preservação ambiental, construído justamente para calar e impedir a participação dos necessitados também nesse tema ambiental, e para inibir a atuação da Defensoria Pública nesse tema, prejudicando a possibilidade de transformação da realidade existente, que é a da dupla injustiça ambiental e social, como menciona Leonardo Boff. Então, eu lembro aos presentes o questionamento feito pela excelentíssima ministra Carmen Lúcia, do STF, quando do julgamento da ação declaratória de inconstitucionalidade sobre a legitimidade da Defensoria Pública para promover a tutela dos interesses difusos, né, nas ações civis públicas, em que a ilustre ministra mencionou: a quem interessa, né, que a Defensoria Pública não se estruture e não atue também nas questões ambientais. É por isso, independentemente da votação por essa atual composição do Conselho ou pela próxima, que venho manifestar meu apoio à proposta apresentada pela atual gestão, no sentido da criação de um cargo da coordenação temática ambiental no Núcleo de Direitos Humanos. Um cargo, né, já somos mais de 790, né? O que justifica legal e realisticamente, porque por exclusão foi aquele núcleo incumbido de trabalhar esse tema, que vem sendo desenvolvido com afinco, como, por exemplo, em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos e a inclusão de catadoras e catadores de materiais recicláveis. Obviamente que um cargo é pouco e outras demandas operacionais surgirão a partir daí, mas é um passo importante, pois o núcleo já vem demonstrando que consegue fazer no tema sem nenhum cargo, o que poderia, inclusive, ser chamado de projeto piloto, mas não o foi por convicção de que essa atuação da Defensoria Pública na temática ambiental veio para ficar. Eu queria finalizar apenas aproveitando que hoje é o dia dos povos indígenas, né, para a leitura de um trecho do livro do Ailton Krenak, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que eu acho que é muito pertinente ao momento que a gente está vivendo aqui na Defensoria Pública de São Paulo e neste Conselho Superior. Diz o Ailton Krenak: quando eu sugeri que falaria do sonho e da terra, eu queria comunicar a vocês um lugar, uma prática que é percebida em diferentes culturas, em diferentes povos, de reconhecer essa instituição do sonho, não como experiência cotidiana de dormir e sonhar, mas como exercício disciplinado de buscar no sonho as orientações para as nossas escolhas do dia a dia. Para algumas pessoas, a ideia de sonhar é abdicar da realidade e renunciar ao sentido prático da vida. Porém, também podemos encontrar quem não veria sentido na vida se não fosse informado por sonhos, nos quais pude buscar os cantos, a cura, a inspiração e mesmo a resolução de questões práticas que não consegue discernir, cujas escolhas não consegue fazer fora do sonho, mas que ali estão abertas para a possibilidade. Fiquei muito apaziguado comigo mesmo hoje à tarde, quando mais de um colega das que falaram aqui trouxeram a referência a essa instituição do sonho, não como uma experiência onírica, mas como uma disciplina relacionada à formação, à cosmovisão, à tradição de diferentes povos que têm no sonho um caminho de aprendizado,
de autoconhecimento sobre a vida e aplicação desse conhecimento na sua interação com o mundo e com as outras pessoas. Então, desejo bons debates ao Conselho, sei que é uma tarefa muito difícil e agradeço mais uma vez por esse espaço de participação. Obrigado. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez pela sua presença aqui, também pelo registro que marca o dia 19 de abril, esse dia que celebra a diversidade das culturas, das histórias dos povos indígenas, e já passo aqui na sequência a palavra à Defensora Pública Coordenadora do Núcleo Especializado de Infância e Juventude, Lígia Mafeguide. Lígia, também uma alegria recebê-la aqui no Conselho Superior, já passo a palavra. Bom dia. Me somando aos que me antecederam, gostaria de cumprimentar a todos os eleitos, aqueles que participaram, agradecer também àqueles que optaram por encerrar seu ciclo, pelas escutas sempre atentas e respeitosas às demandas do NEIGE. Eu entendi pelo combinado de vocês que hoje é dia de dialogar sobre os núcleos, então eu me senti convidada para esse momento, para estar aqui falando um pouquinho. Eu sinto falta, né, acho que nessa linha de todas as campanhas, da questão em relação ao diálogo com a carreira e tal, eu queria convidar, então, a todos os eleitos, né, que nos próximos biênios a gente continue com esse diálogo respeitoso, com as trocas com os núcleos. Convido vocês a conhecerem mais de perto o nosso trabalho, para que vocês possam entender também como tem sido a nossa rotina, para além dos relatórios semestrais. Eu confesso que eu, pessoalmente, antes de entrar no núcleo, eu não tinha a menor ideia do qual a potência desse espaço dentro dessa instituição, que acaba se projetando de uma forma que eu tenho entendido até de âmbito nacional, né? Em todos os espaços que eu fui convidada a estar, a gente é muito respeitada, a Defensoria Pública Paulista é muito respeitada. Quando tem que ser escolhidos representantes do CONDEG para atuar em qualquer espaço nacional, todo mundo, São Paulo tem que ir reconhecendo a importância da Defensoria Pública Paulista, do quanto a gente tem batalhado por esse modelo de incidência política também, né? E de incidência que acaba reverberando, eu acredito, até para os defensores da ponta. Então, para citar um exemplo do NEIGE, a gente conseguiu construir um espaço que nós mensalmente sentamos dentro da Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente, junto com representantes da Comissão da Infância do CNMP, junto com juízes assessores da infância do CNJ, para discutir temáticas ligadas à infância e juventude no âmbito nacional e que são afetas a todos nós. Ontem, por exemplo, a gente participou de uma reunião em que está sendo discutido um PL dos conselhos tutelares para modificar o ECA nesse sentido. Então, a gente conseguiu incidir, enquanto CONDEG, da importância de maior ampliação, por exemplo, do direito ao contraditório nas execuções de medidas protetivas, que é um problema que, reiteradamente, colegas da infância nos reportam enquanto NEIGE. Bom, dito isso, então, eu queria pedir, não tem nenhum projeto de cargo específico para o NEIGE, mas eu peço, em nome das coordenações, vamos dizer que se olhe com muito carinho para essa proposta de ampliação e fortalecimento dos núcleos, que eu acho que isso acaba reverberando para todos nós. E, enquanto sociedade civil, esse modelo de núcleos foi um modelo pensado, né, pela sociedade civil, é um modelo diferente do que se tem por aí nacionalmente, e também a gente é muito, junto com a ouvidoria, uma porta de entrada para a interlocução com os movimentos. Bom, dito isso, eu gostaria de pedir que vocês olhassem com muito carinho para as propostas que vieram das coordenações. E aí, nesse sentido, eu gostaria de aproveitar o que me resta de tempo para falar um pouquinho sobre a Rede Apoia, esse modelo de atendimento às vítimas de violência letal, proposto pelo Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, NEIGE, e NUDIR, a princípio, e depois também encampado por essa atual gestão do NESC. Esse modelo, como dito pela Fernanda, ele decorreu de muita construção, não saiu da cabeça de uma só coordenação e foi muito amadurecido, como a Fernanda pôde trazer um pouco no histórico. Esse recorte específico, então, da violência letal, né, cometido por pessoas ligadas à segurança pública, vem decorrente desse ato da instituição, de que nenhum defensor ou defensora tem atribuição para atender tanto a parte criminal quanto a parte civil, e também do reconhecimento da nossa inadequação enquanto núcleo para lidar com essas demandas individuais
de forma muito atenta e acolhedora que essas mães precisam. Sem prejuízo, né, de que sempre atuamos, como disse a Fernanda, na questão do suporte e na atuação coletiva. Não se ignora, por outro lado, a necessidade da existência de fluxos para todos os casos de violência institucional, né? A gente não está propondo que uma violência é mais ou menos importante da que outra. E nesse ponto, os núcleos, os mesmos, NEIJ, NUDIR e Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, e também o UNESC, mais recentemente, construíram uma proposta, outra para lidar com os outros fluxos de violência institucional. Essa proposta ainda não foi apresentada, porque nesse momento de expansão, nesse momento em que a nossa instituição está vivendo, a gente não entende que ela estava madura o suficiente para ser votada, como a gente entende que está... Obrigada, Jackson. Que tá a discussão do Rede Apoia. Mas eu me coloco sem prejuízo à disposição para a apresentação de cada um de vocês, de ambos os modelos, a discussão mais aprofundada dos motivos desse recorte específico, para que vossas excelências, dentro de cada íntimo de cada um de vocês, possam formar suas convicções com base naquilo também que acreditam. Cada um de vocês, eu acho que tem uma ideia de instituição, mas com base naquilo que acreditam como sendo o melhor caminho para que a instituição siga. Muito obrigada. Obrigado, Lígia, agradeço a presença e também o trabalho que desenvolve na coordenação do núcleo. Já trago algumas considerações ao final, mas nesse momento gostaria de saudar a presença aqui mais uma vez da coordenadora da Associação das Servidoras e dos Servidores da Defensoria Pública do Estado, Cristina Pereira de Oliveira. Seja bem-vinda, tem a palavra. Obrigada, Rafael. Obrigada a todos, bom dia a todas e todos. A ASDEPESP se manifesta ao colegiado na manhã de hoje, destacando o recente pleito eleitoral ocorrido na Defensoria Pública, em que foram eleitas as novas representações para as cadeiras do Conselho Superior, bem como a lista tríplice para o cargo da Defensoria Pública Geral para o biênio 2024-26. Foi um importante momento para a instituição, onde vários projetos foram colocados para a escolha do caminho institucional a ser percorrido nos próximos 2 anos. A ASDEPESP cumprimenta a todos e todas que participaram desse processo e parabeniza todos e todas que foram eleitos, tanto para o Conselho, para as cadeiras do Conselho, quanto para a composição da lista tríplice. Agradecemos especialmente as 5 candidaturas à Defensoria Pública Geral que se dispuseram a dialogar com nossa entidade de classe antes da eleição e, de pronto, reafirmamos nossa disponibilidade para a construção conjunta das políticas de valorização e estruturação institucionais. Aproveitamos o ensejo para informar que pretendemos agendar com o novo grupo assim que a nomeação for publicada pelo governador, a fim de iniciarmos negociações já nesse período de transição. Ainda sobre o processo eleitoral, pontuamos que o regime interno de escolha, nosso entendimento, é parcialmente democrático, visto que apenas a uma das carreiras é consignado o direito ao voto. Considerando que os órgãos de gestão têm sob suas responsabilidades o pensar e o dirigir a instituição em sua totalidade, entendemos que o direito ao voto deve estar acessível a todas as carreiras do quadro funcional. Nesta perspectiva, retomo a recém-lançada ANSDEP, Associação Nacional de Servidores de Defensorias Públicas do Estado, no último dia 10 de abril. Para além da participação da ASDEPESP na sessão de lançamento da entidade, estamos somando forças para trabalhar na esfera federal as pautas de interesse comum às demais entidades estaduais de defesa das carreiras de servidores e servidoras, em um calendário de agendas propositivas, sendo a democratização desses espaços internos de poder uma dessas pautas. Passada a eleição, solicito ao Defensor Público Geral informações sobre eventuais tratativas com o Executivo acerca do cumprimento da data base das categorias do quadro de apoio da Defensoria Pública, vencida em 1º de março. O índice IPCA do período dos últimos 12 meses ficou em 4,5%, e temos no orçamento a previsão para o exercício 2024 de 6% para a reposição inflacionária. Também solicito a agenda para retomarmos a mesa de negociações e a dialogarmos sobre necessidades das carreiras de servidores e servidores, em especial sobre o auxílio saúde e o auxílio creche educação. No que tange a nomeação dos cargos em comissão de assistentes técnicos de defensoria 4, criados pela Lei 1392, estamos sendo bastante demandados por oficiais e oficialas
cujas possíveis indicações estão sendo prejudicadas pela não designação de cargo para suplência da referida vaga de origem. Requeremos à administração superior que redefina esses critérios de escolha e remaneje um percentual das vagas de oficiais e oficialas criados pela Lei 1392 para que as unidades que disponham de candidatos efetivos com o perfil para o cargo possam indicar seus servidores. E que a próxima gestão enfrente a insuficiência de vagas em projeto de lei a ser enviado para a Assembleia Legislativa. Por fim, ao colegiado, solicitamos que o processo SEI 9194, que trata do acréscimo de 2 novas modalidades de afastamento para fins de formação, seja pautado hoje, e o afastamento para a defesa e aprovado na sessão de hoje, e que o processo de expansão também possa ter avanços concretos quanto à territorialização da Defensoria. Nós estaremos conversando com oficiais aprovados do 5º concurso na próxima semana e gostaríamos de ter dados concretos para passar para os candidatos nessa reunião. Sobre o projeto 9194, eu não sei se você teve algum aval do Flor para pautar hoje. Se puder, por favor. Obrigada, bom trabalho. Cristina, acho que confessava com o conselheiro Rafael Camarão, acho que há um bom prognóstico para tentarmos trazer esse processo à pauta, não é, Camarão? Hoje, o Camarão tem também se dedicado a construir consensos aqui nesse processo, então acho que há um prognóstico positivo para que a gente possa avançar talvez ainda na data de hoje. Então, em relação à reunião, também a gente dialoga junto à Defensoria Geral para ajuste em relação a esse pleito. Obrigado, Cristina. Vamos receber aqui agora, conselheiras e conselheiros, o defensor público Marcelo Bonilha Campos, da unidade Itaquera. Eu não posso deixar aqui, Marcelo, ao saudá-lo, fazer um registro público, em nome da instituição, acerca da sua atuação na Comissão de Heteroidentificação da Defensoria Pública. Marcelo dedicou não um ano, alguns anos da sua vida, da sua dedicação aqui profissional a essa comissão, a produção de conhecimento, a emissão de relatórios. A sua atuação foi essencial para que a Defensoria tivesse um rico debate aqui junto com o colega Vinícius Conceição Silva, um rico debate que redundou numa política afirmativa aprimorada na última deliberação, que vem regendo não só os concursos públicos de defensoras e defensores, mas também do quadro de apoio e os processos seletivos em relação aos nossos quadros auxiliares de estagiários. Então, Marcelo, eu tive a oportunidade de me reunir, dialogar contigo e muitos outros órgãos da administração, e queria fazer também publicamente esse reconhecimento da sua dedicação à Defensoria também nessa frente. É uma alegria recebê-lo aqui, com isso já lhe passo a palavra. Em primeiro lugar, bom dia, conselheiros e conselheiras, né? Parabenizo todos que foram reeleitos, todos que participaram dessa eleição, Rafael Português, por estar na lista tríplice, todos os candidatos que não alcançaram a meta, mas que participaram dessa eleição, que foi um momento riquíssimo da nossa Defensoria Pública. Em segundo lugar, muito obrigado, Rafael Pitanga, de generosidade, né? Sempre a gente teve uma interlocução muito fácil, muito importante e de resultados, né? Foi um processo bastante desgastante, mas que eu acredito foi, ao final, vitorioso e acredito que a Defensoria, a partir deste 9º concurso, vai mudar para muito melhor, vai continuar crescendo e tendo sua relevância nacional sempre reafirmada, né? E nesse mesmo tema, né, da gente falar da relevância da Defensoria e da relevância nacional do que representa essa Defensoria aqui de São Paulo, a gente não pode deixar de falar da divisão do NUDIR, né? A gente sabe que o NUDIR ele é um núcleo que saiu do núcleo dos direitos humanos devido à alta demanda, à complexidade das demandas, e atualmente essa complexidade se modificou, a sociedade mudou, novos temas estão chegando, comunidades que antes não eram atendidas, comunidades quilombolas, indígenas, né, estão hoje buscando seus direitos, e a Defensoria tem que estar preparada para dialogar com essas demandas, dialogar com as
as entidades sociais que os representam, e nada mais importante nesse caso que a atuação de um núcleo especializado nessas duas áreas. Por que eu falo de um núcleo? Porque o núcleo, muitas vezes, ele é a cara da defensoria no debate público, né? Nós que somos defensores do dia a dia ali da banca, coisa que eu amo, desde o começo, sempre trabalhando em banca, a gente não consegue se desgarrar dos processos, do dia a dia, das audiências, e ir debatendo na Câmara de Vereadores, ou seja, na Assembleia, entrar com ações civil públicas, né, estudar a fundo esses temas, né? A gente vê agora a atuação do Núcleo de Direitos Humanos, junto com o NUDIR, indo onde está ocorrendo no Guarujá, no litoral, onde estão ocorrendo as operações policiais, a atuação do Núcleo de Direitos Humanos, do NUDIR também, em São Sebastião, né? Então, os núcleos, ele tem a questão da população de rua, ele tem essa cara de... Muitas vezes ele é a cara da defensoria na imprensa, ele é a cara da defensoria no debate mesmo social, né? Muito mais do que as defensorias no dia a dia, que fazem um trabalho importantíssimo, eu sei disso porque eu estou lá. Mas a gente muitas vezes fica preso no dia a dia. Então é importante esse apoio do núcleo e dizer também que a gente não pode cair nessa dicotomia de ou amplia um núcleo ou amplia cargos e unidades. São complementares, o núcleo ele atua no estado todo. O NUDIR pede mais 2 cargos. Hoje, com 2 cargos, é impossível trabalhar. A gente entende que separando as demandas, acrescentando mais 2 cargos, muitas demandas que hoje estão represadas, que estão fora do dia a dia, elas vão passar a chegar na defensoria. E cabe também o núcleo nesse papel. Como o núcleo atuou também, participando do desenvolvimento das ações afirmativas, cabe também o NUDIR ou os núcleos que vierem a sucedê-lo, participar desse debate, desses novos debates que virão. Né? Eu, na qualidade aí de membro do NUDIR, participo também da Comissão Étnico-Racial da ANADEP. Estive em Brasília em março, no primeiro congresso da Frente Afro-Indígena de Defensores e Defensoras Públicos Brasileiros. Lá, muitas demandas, muitas atuações de defensorias pelo Brasil foram apresentadas, né? Defensorias trabalhando em conjunto com povos indígenas isolados, trabalhando com comunidades quilombolas. Opa, nossa, 1 minuto mais rápido da minha vida. Chegou aqui, já... Pum. E, então, para encerrar, a Defensoria Pública de São Paulo não pode perder essa relevância nacional. Um núcleo, ele traz essa projeção, né? Ele tem essa importância, e é por isso que a gente traz esse pedido, enfatiza um pedido já antigo, e que a urgência dele, eu acho que não dá mais para adiar. Tá? Agradeço o espaço, muito obrigado, um bom dia. Obrigado, Marcelo. Testemunhou a relatividade do tempo aqui no Momento Aberto. Marcelo é objeto de crítica recorrente aqui, mas eu agradeço e parabenizo você mais uma vez enormemente. Na sequência, nós temos mais uma vez conosco aqui o candidato aprovado no 9º concurso público, no 9º concurso de defensor público, Vitor Santos da Cunha, também nomeado, não é, Vitor? Uma alegria recebê-lo, sorriso largo, já passo a palavra. Saiu um peso do ombro, né? Agora, bom dia a todos e todos. Em termos introdutórios, em nome dos candidatos cotistas pretos, pardos e indígenas do 9º concurso de ingresso à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, gostaria de saudar a todos os membros do Conselho. É evidente que esse concurso é notadamente diversificado, com um número sem precedentes de candidatos pretos, pardos, indígenas, deficientes e trans buscando ingressar na instituição. Ocorreu não apenas um avanço em direção à diversidade, mas também o enriquecimento da representatividade das decisões relacionadas aos temas que nos interessam em sentido amplo.
Entre outros aspectos, estamos diante de uma oportunidade ímpar para que pretos, pardos e indígenas participem ativamente como defensores públicos nas tomadas de decisão, em vez de apenas espectadores. Portanto, como candidato cotista, preto, pardo e indígena e representante desse grupo no 9º concurso, expresso nosso apoio a propostas de desmembramento do núcleo de defesa da diversidade e igualdade racial. Acreditamos que a atuação especializada de cada núcleo trará resultados positivos no combate às crescentes violências enfrentadas pela população negra. Entre vários argumentos a serem citados, é possível mencionar os dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública de 2023, que indicam um aumento alarmante nos registros de crimes de racismo e injúria racial, bem como nos crimes contra a população LGBTQIA+. Esses números revelam a necessidade de uma abordagem proativa da Defensoria Pública no atendimento e acompanhamento das vítimas dessas violências. Portanto, vislumbra-se uma realidade que demanda atenção e intervenção por parte da Defensoria Pública. Por um lado, evidencia-se a autoexposição da comunidade negra e LGBTQIA+, a diversos tipos de violência, tanto psicológica quanto física, especialmente em um contexto de racismo e LGBTQI-fobia estruturais no país. Por outro lado, indica um aumento no número de denúncias dessas violências, o que ressalta a necessidade de uma abordagem proativa por parte da Defensoria no apoio e acompanhamento dessas vítimas. Portanto, crucial a separação do NUDIR em 2 núcleos distintos para ampliar o alcance da atuação da Defensoria e fortalecer sua capacidade de lidar com questões relacionadas à raça, cor, etnia, liberdade religiosa e identidade de gênero em todo o estado de São Paulo. Obrigado pela atenção dispensada. Obrigado, Vitor. Eu vou pedir só para os colegas que nos acompanham aqui esse cuidado com as falas aqui do Momento Aberto, por gentileza. Agradecer, então, a presença do Vitor. Vinícius, eu já o saudei enquanto cumprimentava o Marcelo, mas agora a gente vai receber aqui o defensor público Vinícius Conceição Silva Silva, Vinícius que foi coordenador auxiliar, depois coordenador principal do Núcleo de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial, e que junto com o Marcelo vem participando da Comissão de Heteroidentificação há anos, agora presidindo essa comissão. Eu não poderia deixar, aproveitando a fala do Vitor aqui, de também fazer essa saudação pública pelo trabalho da comissão em mais um certame, mais alguns, porque não foi só o de membros, também houve concursos para o quadro de apoio, e esse compromisso de aprimoramento da política não foi do Vinícius, do Marcelo, foi da instituição que esperou o aprimoramento da deliberação para soltar o edital do 9º concurso. Foi uma discussão muito rica, em que o NUDIR e pessoalmente você também contribuiu enormemente. Então já lhe passo a palavra. Bom dia. Bom, botei o cronômetro aqui, a dificuldade de ser o último a falar e todos ouvirem, são muitas demandas, Queria começar dando bom dia, parabenizando aos colegas que participaram do processo eleitoral, também parabenizar os colegas que foram aprovados no 9º concurso, que eu tive a oportunidade de presidir. No dia 9 de maio desse ano eu completo 10 anos de Defensoria Pública e fico bastante feliz com o resultado desse último concurso, que a gente pôde avançar na pauta da diversidade étnico-racial e também na questão de gênero e na questão PCD. Mas o tema que me traz aqui hoje é um tema já conhecido e já tratado pelos colegas que me antecederam, que é o desmembramento do NUDIR. Esse é um tema muito caro. A proposta de desmembramento do NUDIR foi formalizada na minha gestão, na coordenação do núcleo, a partir de uma avaliação nossa de que as demandas da população negra e da população LGBT não eram mais adequadamente tratadas num único órgão, na mesma instância. São movimentos sociais diferentes, demandas históricas diferentes e que demandam uma atuação especializada, não mais uma atuação aglutinada. E, ao fazer uma análise sobre as propostas de conferência da instituição, a gente encontrou diversas manifestações da sociedade civil nesse sentido. Encontramos também uma adesão ampla de diversos movimentos sociais e entidades que reforçaram esse pleito, não só presencialmente em diversas sessões aqui do Conselho Superior, mas também na proposta de formalização, mandaram manifestação escrita.
Então, a gente entende que o desmembramento do NUDI não pode ser mais uma norma meramente programática, não pode ser mais uma carta de intenção, um princípio da instituição. Também não pode ser uma norma de eficácia limitada, né? Não se pode desmembrar o núcleo e não dar a estrutura adequada para que ele funcione de forma minimamente adequada a atender as demandas, né, desses três grupos historicamente vulneráveis. Então, desmembrar o núcleo apenas com a criação de um único cargo representaria, né, uma sinalização de que esses grupos são menos importantes do que outros na instituição. Eu relembro que o NUDI ele foi criado em 2008, e é importante a gente fazer uma reflexão se as demandas da população negra, da população LGBT e de povos e comunidades tradicionais permanecem a mesma há 14 anos atrás, né? As demandas mudaram, a incidência da agenda política desses grupos no debate público, como foi bem trazido pelo Marcelo, revela a necessidade de centralizar a atuação da Defensoria nesse tema, o que só irá acontecer nesses temas, o que só irá acontecer com um desmembramento e atuação adequada. É importante também refletir se tratar demandas, né, da população indígena, relativas, por exemplo, a direito à saúde, a direitos sociais, as demandas da população negra e da população LGBT do mesmo órgão, se a gente está garantindo a efetiva eficiência na prestação do serviço público. Aqui eu quero relembrar também o que o Marcelo trouxe anteriormente, que não se trata de contrapor demandas históricas de unidades ou de outros núcleos especializados, né? A gente tem um concurso com 82 candidatos aprovados, salvo engano, a nomeação de 44 cargos. Então, o fortalecimento dos núcleos especializados representa um número bastante incipiente se formos pensar no conjunto total de cargos disponíveis. Mas se ainda formos pensarmos, né, em relação ao histórico da atuação, eu gostaria de solicitar que o Conselho refletisse, né, ao longo desses quase 20 anos de Defensoria Pública de São Paulo, o quanto se investiu em fortalecimento em unidades, enquanto se investiu na atuação estratégica e na atuação coletiva e no fortalecimento dos núcleos especializados, como foi bem dito aqui, né, representa a cara da Defensoria no debate público, e se o incremento, né, de 2 cargos para o NUDI e o fortalecimento do núcleo de direitos humanos não seria um avanço institucional a ser festejado e a ser efetivamente contemplado nessa expansão institucional. Também não contrapondo demandas de outros núcleos, eu relembro que o NUDI é o único núcleo que permanece desde 2008 com a mesma estrutura. Após a criação do NUDI, foram criados o núcleo da mulher, o núcleo da pessoa com deficiência e o núcleo do consumidor. Esses núcleos ganharam historicamente cargos, né, nas expansões passadas. E os demais núcleos, o núcleo da cidadania e direitos humanos, o núcleo de habitação, o NESC, o núcleo de segunda instância e tribunais superiores também ganharam, ao longo do tempo, cargos e incrementos na sua atuação. Então, isso demanda uma necessidade de correção histórica do desmembramento da demanda do núcleo, o desmembramento do núcleo, e nesse sentido, né, eu convoco os conselheiros à responsabilidade e a aprovar essa proposta finalmente na presente data. É como eu me manifesto. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Agradeço novamente a presença, a contribuição ao debate do processo de expansão. Conselheiras e conselheiros, nós temos ainda 4 manifestações encaminhadas por vídeo, e aqui, com o apoio do Thales, a gente vai iniciar a transmissão dessas manifestações, a iniciar pelo diretor da ONG Raça e Igualdade e conselheiro consultivo da ouvidoria, bastante conhecido desse colegiado, Rodinei Jericó. Então, por favor, Thales. Olá a todos, todas e todes. Eu sou Rodinei Jericó, estou atualmente diretor do Instituto Internacional sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos. Fui conselheiro da ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo nos últimos anos. Estive trabalhando na gestão do ouvidor William Fernandes e também na gestão da atual ouvidora, a Camila Marques, com quem tive a possibilidade de aprender muito, não só com os 2 ouvidores mencionados, mas também com todos os outros conselheiros e conselheiras que compuseram conosco, naquele período, o Conselho da Ouvidoria.
Agradeço a possibilidade de dialogar com o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E o tema que me traz especificamente a essa fala é justamente a questão do NUDIR. Nós participamos da produção de uma nota pública quando nós éramos conselheiro, no sentido de tratar esse espaço do NUDIR com um pouco mais de cuidado, digamos assim, né? Atualmente, a gente sabe que o trabalho do NUDIR congrega demandas de acesso à justiça, né? Formuladas também pela população LGBTQIA+, pela população negra, né? Povos e comunidades tradicionais. E em razão dessa pluralidade, né? E complexidade dos temas, que a gente sabe que tem no Brasil e na América Latina também não é diferente, a gente entende que o NUDIR enfrenta um grande desafio, né, e que, para que haja uma melhora nesse atendimento, nós defendíamos naquela oportunidade, mas também continuamos com o mesmo entendimento de que o melhor caminho para o NUDIR seria haver uma cisão, né? Então, manteria-se o núcleo especializado de defesa da diversidade sexual e de gênero, manteria-se também um núcleo especializado da promoção da igualdade racial, e também de defesa dos povos e comunidades tradicionais. A gente entende que isso facilitaria esse atendimento, né? E particularmente, eu que acompanhei o trabalho da Defensoria, principalmente no trabalho do doutor Florisvaldo, que está à frente, salvo engano ainda, né, como defensor público-geral do Estado de São Paulo, a gente acredita que essa cisão poderá gerar um salto de qualidade no atendimento que é realizado hoje pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Os problemas que afetam a população negra são absolutamente complexos e de diversas naturezas, e haver um núcleo que seja especializado na população negra, eu acho que responde uma demanda, inclusive, né, no que a gente entende de segmento do plano de ação, da declaração de Durban e de tudo que tem sido feito pelo movimento negro brasileiro e latino-americano nos últimos 20 anos. Então, fica aqui o meu registro, né, e a minha orientação ao Conselho Superior da Defensoria Pública, no sentido de ter esse cuidado com o NUDIR, mas ao mesmo tempo não deixar de lado, né, os outros temas aos quais o NUDIR hoje está afeto. Mas se houver a possibilidade dessa cisão, a gente tem certeza que o ganho de qualidade do atendimento da Defensoria Pública, que já é bom, né, ele vai subir um degrau a mais. Então, a gente mantém essa posição, conforme a nota pública que nós soltamos há algum tempo atrás, e referendamos aqui nessa fala ao Conselho Superior, que avaliem realmente com muito carinho essa possibilidade. Muito obrigado, um abraço a todos, todas e todos. Agradecer aqui, fazer o registro público do agradecimento ao Rodinei Jericó, pela contribuição à Defensoria Pública, às comissões de heteroidentificação e aqui ao debate da expansão institucional, além, claro, da sua dedicação ao Conselho Consultivo da Ouvidoria. Na sequência, nós temos aqui o vídeo encaminhado pela nossa colega defensora pública Mônica de Mello, representante do coletivo antirracista, do movimento antirracista da Defensoria Pública do Estado. Olá, prezadas conselheiras e prezados conselheiros, sou Mônica de Mello, defensora pública, e gostaria de me manifestar no intuito de contribuir com a decisão de desmembramento do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial, o NUDIR, para a criação de um novo núcleo especializado de defesa da população negra, dos povos e comunidades tradicionais. A minha fala se situa a partir de experiências acumuladas na coordenação política do Fórum Justiça, também como integrante do coletivo antirracista de defensores, servidores e estagiários da Defensoria Pública de São Paulo e da militância e pesquisas acadêmicas nas áreas de gênero e raça. O Fórum Justiça, ele foi criado em 2011, é uma articulação de integrantes do sistema de justiça, acadêmicos, movimentos sociais e organizações da sociedade civil,
comprometidos com a construção de uma justiça democrática e inclusiva, capaz de atuar para mitigar desigualdades sociais e combater violações de direitos humanos. Os integrantes do Fórum Justiça apoiam um modelo de justiça integrador, baseado no reconhecimento de direitos dos diferentes grupos sociais, especialmente os vulnerabilizados, marginalizados e excluídos dos espaços de poder na redistribuição de bens e de riquezas e na participação popular. Um dos seus eixos de atuação compreende a temática de gênero e raça. Em 2020, o Fórum Justiça, em parceria com a ONG Crioula, realizou a pesquisa Dinâmicas de Reprodução e Enfrentamento ao Racismo Institucional na Defensoria Pública. Essa pesquisa destacou que o funcionamento e a organização das instituições de justiça são permeados por relações de poder que legitimam determinadas práticas e discursos. A organização e a estrutura e a funcionalidade das instituições são também práticas políticas. Essas práticas políticas se revelam na forma como institui e compõe os seus quadros, nas formações que realiza, no modo como atende o público, no modo como atua na representação dos conflitos individuais e coletivos, nos temas e nos núcleos que institui como prioritários. A pesquisa compreendeu o envio e análise de questionários que foram enviados a todas as defensorias públicas do Brasil. Uma parte da pesquisa abordou os núcleos especializados. Observou-se que, embora a Defensoria de São Paulo possuísse um núcleo para tratar da questão racial, na prática havia uma subinclusão da temática racial em relação às demais pautas tratadas pelo núcleo. Essa realidade nos convida a problematizar a ausência de uma estrutura específica e de aperfeiçoamento do enfrentamento ao racismo dentro e fora da instituição. Os núcleos especializados de enfrentamento ao racismo e promoção de igualdade racial devem ser tidos como instrumentos de ação afirmativa pelas defensorias públicas, de modo que a preocupação com a questão racial também deva ser observada em todas as outras instâncias da instituição, observada a organização e a cultura institucional da Defensoria. A criação de um núcleo específico aponta para a necessidade de assumir explicitamente uma política racial dentro da instituição. Uma das recomendações finais foi que as defensorias públicas dos estados devem criar núcleos especializados de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial, para incidência estratégica interna e externa. A íntegra da pesquisa pode ser acessada no sítio do Fórum Justiça. O documento Carta de Princípios sobre Acesso à Justiça na Perspectiva de Gênero, produzido em 2022 pela Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, apontou que 77% do público total atendido pela Defensoria de São Paulo é composto por mulheres, que procuram a instituição para buscar a garantia de seus mais variados direitos humanos, sendo que 55% das mulheres atendidas são negras. O racismo no Brasil, ele opera como um marcador central de opressão, que se faz presente em vários campos de atuação da Defensoria, como no sistema prisional, na violência policial, na violência de gênero contra as mulheres negras, dentre vários outros. A existência de um núcleo específico terá como consequência imediata o fortalecimento e o aprimoramento de nossa atuação nessa área, além de representar uma importante medida de reconhecimento e de reparação do racismo no Brasil. Não tardemos ainda mais. Obrigada. Deixar aqui também o agradecimento à nossa brilhante colega, a defensora pública Mônica de Mello, agradecendo pela sua manifestação, que contribui
para a riqueza, contribuir, enriquece esse debate da expansão institucional, e com isso passar ao próximo vídeo do coordenador do Núcleo de Transmasculinidades da Rede Familiar Stronger, Luiz Fernando Prado Uchoa. Então, por gentileza, Thales. Olá, meu nome é Luiz Fernando Prado Uchoa, estou coordenador do Núcleo de Transmasculinidades da Rede Família Stronger, sou conselheiro estadual pelo segmento de homens trans e transmasculinos. Acho extremamente pertinente que o Núcleo da Defesa de Igualdade, o NUDIR, tenha tanto a questão racial, de gênero e de diversidade sexual separadas, pois ambas as causas têm igual importância, mas existem especificidades distintas. E para seguir atuando na sua especificidade em prol de acessar a cidadania e assegurar o direito da população preta e da população LGBTQIAP+, esse núcleo precisa ter dois eixos diferenciados, pois uma pessoa LGBTQIAP+, pode ser negra, mas não uma pessoa negra necessariamente pertence ao segmento LGBTQIAP+. Então, para este núcleo seguir atuando na sua atuação, estou favorável que se desmembre em dois eixos, para assim garantizar o direito assegurado a esta população a ter salvaguardo a sua cidadania na sua integridade, e as pessoas atuantes nesse núcleo da Defensoria poderem prestar esses serviços para ambas as populações e ambas as demandas que esse segmento ocupa. Seria isso, e espero aí uma boa discussão, que seja proveitosa e que se compreenda que estas populações necessitam de núcleos separados. Agradecer enormemente o Luiz Fernando pela sua fala e já cumprimentar aqui, agradecer também o encaminhamento do vídeo pela liderança indígena do Vale do Ribeira, Ataíde Guaramirim, salvo engano, foi delegado também, né, do 9º ciclo de conferências, participou da conferência do Vale do Ribeira e da conferência estadual, então, com apoio do Thales, transmitiu o vídeo do Ataíde. Prezados, me chamo Ataíde Guaramirim, liderança de segmento indígena da região do Vale do Ribeira. Queria me manifestar na questão do desdobramento em relação a NUDIR, que por objetivo que vem sendo acompanhado por representante de povos e comunidades tradicionais, é que também, assim, a gente tem essa dificuldade em termos de ter um acompanhamento, qualidade, assim, por parte de núcleo, né, em relação a comunidades tradicionais, promoção da igualdade racial, né? Eu vejo que conseguindo, né, esse núcleo que se faça realmente que essa discussão, essa importância realmente chegue a pontas, né, as bases em termos de referências, né, de diálogo do poder público judiciário, né, e também as comunidades por elas assistidas, né. E muito importante esse desdobramento que se chega a favorecer povos e comunidades tradicionais e também na garantia da promoção da igualdade racial e realmente para a gente ter essa qualidade, né, de diálogo, de atendimento,
Isso que está faltando e é fundamental, né, que seja realmente esse olhar diferente, né, esse olhar amplo na questão da promoção da igualdade racial, né, de povos e comunidades tradicionais. Esse desdobramento é necessário para a nossa região e para o benefício de todos. Agradecer enormemente aqui ao Ataíde a dedicação do seu tempo para encaminhar o vídeo aqui para o Conselho Superior. Conselheiras e conselheiros, eu gostaria de consultá-los aqui em termos de segmento da pauta. Particularmente, a presidência costuma fazer considerações após as falas do momento aberto. Como foram muitas falas e esse processo está na ordem do dia relacionado à expansão, eu vou pedir a compreensão, vou deixar de fazer contribuições aqui, acho que para deixar para fazer no processo, até em respeito, acho que as manifestações dos conselheiros e conselheiras sobre assuntos diversos, mas de maneira geral, ter certeza, aqui registrar a certeza da presidência de que essas manifestações contribuem enormemente para o debate. Em termos de segmento, conselheiros e conselheiras, a gente não tem uma pauta muito grande, mas são 12 horas, eu ia sugerir da gente fazer um breve intervalo para almoço e retornar na sequência para as manifestações de conselheiras e conselheiros sobre assuntos diversos. Pode ser? Então, eu consulto. Querem retornar? Mas eu ia pedir para a gente ser fiel ao horário. Então, pode ser 1h30 e 1h30. Pode ser 1h30 com fidelidade? Tudo bem, Davi? Pode ser? Então, para o público que nos acompanha, aqui a gente estava ajustando, fazer esse registro público. A gente vai suspender os trabalhos da sessão de número 827 do Conselho, com o retorno das atividades a 1h30. Então, até breve. Agradeço à equipe pela transmissão, que retomaremos às 13h30. Obrigado.